Olá, o meu nome é Esther Vieira Rodrigues e eu sou aluna da Uninter. Esse é o meu vídeo do estágio no ensino fundamental. Eu espero que gostem. O meu trabalho se intitula A Importância da Hora do Conto nos anos iniciais do ensino fundamental. Motivação desse trabalho: compreender a importância da hora do conto nos anos iniciais como ferramenta para a formação de futuros leitores. Cabe aqui ressaltar não só futuros leitores, mas também escritores, porque o processo de escrita, sem dúvida, passa pelo processo da leitura, em um primeiro momento. O objetivo desse trabalho: ensinar e compartilhar conhecimento sobre a importância do ler e contar nos anos iniciais do ensino fundamental. Justificativa: refletir sobre a leitura tendo como recurso a hora do conto se mostra essencial entre professores dos anos iniciais, pois, através da hora do conto, as crianças desenvolverão a capacidade de comunicação e expressão, e da mesma forma também o apreço pelo mundo da leitura. Vamos conceituar a hora do conto. A hora do conto é uma atividade realizada em sala de aula, ou também pode-se dizer na biblioteca, em que as crianças ou alunos ouvem histórias contadas pela professora. Cabe ressaltar que tais histórias contemplam o universo infantil e a sua própria literatura. Ou seja, você conta uma história para esses alunos, o professor, o educador conta uma história que se relacione com a idade destes alunos, com o universo destes alunos. Para que a atividade cumpra o seu objetivo, é necessário adequar a obra à faixa etária, como eu já mencionei. Os clássicos da literatura infantil são bons exemplos de leitura para a hora do conto. Alguns clássicos que eu posso mencionar aqui é Branca de Neve, Os Três Porquinhos. Cabe ressaltar que esses livros são mais trabalhados na educação infantil, mas eles também podem ser trabalhados no ensino fundamental, nos anos iniciais, como uma introdução para depois trabalhar clássicos da literatura mais elaborados, mais completos, Vamos ver alguns exemplos. O Menino Maluquinho de Ziraldo, um clássico da literatura infantil que com certeza muitos de nós teve o privilégio de ler em sala de aula. Marcelo, Marmelo, Martelo, de Ruth Rocha, também um clássico. Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Há outros livros também que são clássicos, e também não clássicos, mas que trabalham de forma competente a literatura infantil, histórias totalmente interessantes, ricas, cheias de significado, que também podem ser trabalhados com as crianças, não somente esses livros. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Trago aqui uma citação de Abramovic. Há quem conte histórias para enfatizar mensagens, transmitir conhecimentos, disciplinar, até fazer uma espécie de chantagem. Se ficarem quietos, conto uma história. Se isso, se aquilo. Quando o inverso que funciona, a história aquieta, serena, prende a atenção, informa, solicita, educa. Essa citação fala de que a história, de que a hora do conto, pode se tornar um momento de prender a atenção do aluno, de aquietar o aluno, de chamar a atenção dele, de promover a reflexão desse aluno, promover uma maneira dele estimular a sua imaginação, a sua criatividade, a sua expressão através do ouvir, viajar por diferentes mundos, eu diria, através dessa leitura. Como podemos desenvolver a nossa hora do conto? É importante, ao conceber essa atividade, não torná-la um momento maçante para os alunos. Isto é, o professor usar somente a sua leitura de forma mecânica. Como são crianças também, eu quero mencionar que é preciso que seja feito de uma forma diferente essa atividade. Se você trabalha com alunos maiores, você não precisa de tantos recursos, recursos lúdicos, mas quando você trabalha com crianças e como eles recém estão adentrando esse mundo da leitura,
é importante que haja uns recursos mais elaborados, como fala ali. É preciso fazer os alunos imergirem dentro da história contada. Para isso, pode-se usar diferentes recursos, como, por exemplo, brinquedos, caracterização do narrador com uma fantasia de mágico, uma fantasia de fada. Todos os tipos de fantasia podem ajudar a chamar a atenção dessa criança e a fazê-la, como eu digo ali, imergir na história, né? Instrumentos musicais, pode-se contar uma música que se relacione com a história e fazê-los cantar, fantoches, dedoches e dentre outros recursos também. Logo após a hora do conto, pode-se solicitar aos alunos uma interpretação da história. Pode ser através do desenho, da confecção do boneco de um personagem e também um breve parágrafo para contar com suas palavras o entendimento da história. Esse breve parágrafo pode ser o início de uma produção textual que aos poucos eles vão, como eu posso dizer, crescendo essa produção, contando com mais detalhes, contando com mais vocabulário, né? Seus textos podem ir aumentando a extensão deles, né? Mas sempre prezando que esses alunos se expressem com as suas palavras, né? Então, por isso, fala-se aqui um breve parágrafo, que aos pouquinhos eles irão desenvolvendo essa capacidade de escrita, né? Esses diferentes recursos, esses diferentes atividades para desenvolver com os alunos são criados, são solicitados tendo em vista ver até onde esse aluno aprendeu ou o que ele está conseguindo depreender das histórias, né? É uma etapa muito importante, pois a partir dela eles começarão a desenvolver a sua capacidade comunicativa, elucidativa, né? De criar os seus próprios enunciados e os seus significados, né? Quais benefícios a hora do conto pode proporcionar ao aluno? Para o aluno, a hora do conto é um instrumento rico e extremamente válido. Através dessa atividade é possível ampliar o vocabulário, como já mencionei, a capacidade de comunicação e expressão, estimula a imaginação infantil e também auxilia positivamente no desenvolvimento da linguagem escrita, contribuindo com a formação de leitores e escritores totalmente capazes de lerem e interpretarem. E dessa forma, né, como diz ali no final, se comunicarem com o mundo ao seu redor. Ou seja, é importante ter o pensamento de que a hora do conto não é só um momento para preencher a aula ou para preencher um cronograma, um conteúdo programático, mas um momento em que o aluno vai começar a conhecer esse universo da leitura. E cabe ao professor tornar esse momento o mais rico possível, o mais interessante possível, para que esse aluno se sinta envolvido e desafiado a se expressar, a interpretar e a imaginar. Qual o papel do professor na formação desses novos leitores e escritores? O professor é o responsável por proporcionar esse momento da hora do conto na escola, esses momentos de leitura e de escrita, que tanto o ajudarão nos próximos níveis de ensino a se expressar, a se comunicar e a ler e interpretar, a entender o que eles escrevem. O papel do professor não é somente transmitir conteúdos, transmitir histórias, mas sim proporcionar um momento que faça a diferença na vida desse aluno. Que a leitura possa transformar a vida desse aluno e tornar ele um futuro escritor, um futuro leitor, porque ler e escrever são as capacidades primárias que todos nós temos que ter, né? Se expressar e entender o que é ensinado, o que é escrito. Então é um momento muito importante e o professor precisa sempre estar renovando essa prática. Essa forma de ler, essa forma de contar histórias, principalmente com essas crianças, né, que recém estarão conhecendo os livros, né, porque em casa muitas vezes os alunos não têm acesso a livros, os pais não estimulam, a família talvez não dê o valor, né, como deve ser a leitura e a escrita, e o professor é que proporciona esse momento
de comunicar, de se expressar, de imaginar. Essas são as referências. Eu quero agradecer aos likes, aos comentários que me ajudaram a obter a nota máxima nos outros estágios de gestão e educação infantil. Conto com a participação de vocês para que eu possa ter o mesmo excelente resultado. Muito obrigada.